Senhor Deus, colocamos agora em tuas mãos a preletora dessa noite, que é a pastora Cláudia. Usa ela como instrumento poderoso na palavra, e que essa palavra possa vir de encontro à nossa realidade, vir de encontro à nossa caminhada, vir de encontro ao nosso coração, porque é a tua palavra que firma os pés na rocha daqueles que te servem. É a tua palavra que faz com que o homem e a mulher tomem aí, a decisão de caminhar lado a lado com o Senhor. Então usa ela como instrumento poderoso na noite desse dia. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos recebê-la com bastante alegria, e as palmas é para o Senhor Jesus, como sempre. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 16, do 16 ao 18. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que eu elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em alguns dos montes, ou em alguns dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. E disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, quero te agradecer pela oportunidade de estar novamente na tua casa de oração para pregar a tua palavra. Continua falando conosco, meu Pai, essa quinta-feira de libertação, porque a tua palavra fala, e toda vez que nós ouvimos a tua palavra, nós somos limpos, Senhor. E por isso nós cremos, Pai, em nome de Jesus, e através da pregação que o Senhor vai nos dar essa noite, nós sairemos daqui mais limpos e mais fortalecidos na tua presença. Fala só, o Senhor é Deus. Fala só, Jesus Cristo é o Senhor. Aplauda a missão do Senhor, a igreja pode se sentar. Esse diálogo que nós acabamos de ler, irmãos, aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 16, foi gravado entre o profeta Eliseu, que estava no início do seu ministério, e os filhos dos profetas. O que eram os filhos dos profetas, irmãos? Samuel, ele criou uma escola e deu o nome de escola de profetas. E os homens que estudavam nessas escolas, poderia ser qualquer um que quisesse estudar, qualquer um que estivesse disposto a aprender o que era ensinado lá, poderia participar. Eles eram chamados de filhos dos profetas, porque eram alunos dessa escola. O atual diretor dessa escola, antes do profeta Eliseu, foi o profeta Elias. Então, de acordo com como Deus ia levantando os profetas em Israel, esses profetas, eles iam tomando conta dessa escola. Quando nós ouvimos a palavra profeta, a gente pensa logo naquela pessoa que profetiza. Então, a gente pode estar se perguntando assim: escola de profetas, o que ensinavam lá? Ensinavam as pessoas a profetizar? Não, irmãos, porque o dom de profecia é algo dado por Deus. Só Deus pode dar esse dom para alguém. É um dom espiritual. O que era ensinado nessa escola, irmãos, era a lei de Moisés, as escrituras, música, porque havia músicos
Deus deu, porque quando Deus separa, irmãos, quando o homem e a mulher de Deus são guiados pelo Senhor, e ele recebe a ordem de separar alguém, irmãos, e essa pessoa conhece a trajetória dessa pessoa, essa pessoa de repente recebe algo de surpresa. Se essa pessoa está ali acompanhando a vida espiritual direitinho, em comunhão com Deus, irmãos, não tenha medo de receber o que Deus separou para você, não, porque
Deus não opera na dúvida. Prega o teu caminho, Senhor, mas entrega de verdade. E o resto Ele vai fazer. Entrega de verdade e deixa o resto na mão do Senhor. E Eliseu fala: eu quero possuir dobrado no meu espírito. Porque Eliseu já viu como é que era o negócio. Ele pediu o que era essencial. Primeiro para o ministério dele. Primeiro para ele servir a Deus. Porque ele sabia que as outras coisas Deus ia cuidar. De tudo aquilo que você quer pedir na sua vida como crente, peça algo que te aproxime cada dia mais do Senhor. E para a obra dele. Porque o resto ele acrescenta. O resto ele traz. Porque nós servimos ao Deus que ele começa e ele termina. Ele não abandona ninguém no meio do caminho. E quando eles atravessam o rio, a Bíblia fala que desce um carro de fogo, cavalos de fogo, e Elias sobe o céu do redemoinho. Eliseu não tem tempo de olhar e pegar a capa. Irmão, se você quer a capa, não saia de perto do profeta. Se você está querendo algo aí para a tua vida, que só o Senhor pode dar, não saia de perto de Jesus Cristo. Não saia da casa dele, não olhe para trás. Faça um concerto com o Senhor. Quer mudar a tua história, a tua trajetória? Tem alguém que pode fazer isso? Jesus Cristo de Nazaré. Ele pegou a capa. Quando ele pega a capa, ele também pega uma dourada. Glória a Deus. E ele coloca a capa, irmão. Ele começa o ministério. O lavrador Eliseu vira sucessor do grande profeta Elias. E Deus honrou tanto esse homem, irmão, honrou tanto o sacrifício dele, que a Bíblia fala que ele fez o dobro de milagre que Elias fez. Mas por que Eliseu fez o dobro de milagres? Aleluia! Porque ele pediu coisas materiais, não que seja proibido. Não, irmão, ele pediu o que ele precisava, porque ele tinha um ministério para cuidar. Ele sabia que o principal da vida dele ali, ele não estava do lado de Elias passeando, ele estava do lado de Elias porque Deus colocou ele. Então, o propósito da vida dele era ser sucessor. Descubra qual é o propósito da sua vida. Coloque na mão de Deus. Seja fiel ao Senhor, para ver se esse propósito vai chegar na função dobrada. Eu não sei, pastor, o que eu quero fazer da vida, eu não sei o que eu quero, a presença de Deus. Ora, irmãos. Ora, pede ao Senhor para abrir a tua mente pela direção. Se você não sabe para onde vai, o que faz? Começa a orar. Se todo aquele povo que se chama pelo meu nome, orar, clamar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus e sanarei a sua terra. Então, o ouvido do Senhor está aberto para a nossa oração. A gente só fica perdido se a gente quiser. Se a gente começar a colocar, fizer uma campanha de oração, fizer um propósito com Deus, na mesma hora, Deus fará ele para mim, a gente acerta. Porque como
dá ouvidos que querem, escuta quem quiser. Porque o diabo ele prepara a boca, prepara a língua, agora compra a conversa de Satanás quem quiser. Porque o Satanás, o diabo é astuto nas suas ciladas. Mas a Bíblia fala que a gente pode pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, resistir ao diabo, que ele pode. Resiste à conversa fiada de quem não conhece nada de igreja, de quem não faz o sacrifício que você faz. Deixa eu falar sozinho, continua no caminho que Deus colocou. E eles falam, não vai não, porque Eliseu não acompanhava de longe não. Eliseu estava do lado do profeta. E eles falam, não, vai que Deus jogou. Está perdendo tempo na igreja. Você não tem capacidade para nada, não. Você não sabe ler direito. Você nem estudou, não tem nem diploma. Mas você não precisa de diploma, não, irmão. Se eles querem colocar a gente na cadeira de rei, coloca o diploma sem diploma. Davi estava na das malhadas, cuidando de ovelha, virou rei de Israel. Gideão estava lá, era lavrador, pisando uma no lagar para esconder o inimigo. Onde foi ela falou, Deus é contigo, varão valoroso, virou general de guerra do exército de Israel. Jefté, filho da prostituta, não tinha nem direito à herança, não tinha direito à herança pela lei de Moisés, o filho da concubina não podia dar nada não. Deus foi lá, fez o povo lá atrás dele. A gente vai botar você por príncipe, por cabeça. Você, Jefté. Então, irmãos, com diploma ou sem diploma, com estudo ou sem estudo, com capacidade ou sem capacidade, a única coisa que Deus quer da gente é disposição e fidelidade para servir a Ele. Porque no resto Ele cuida. Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Quer melhorar a sua história, quer melhorar a sua vida, se agarra com Jesus e seja fiel a Ele. Ele vai falar, não vai. Eles treinaram. E como eu falei, quem acompanha de longe não sabe nem onde está nem para onde foi. Eles falaram, vai, eles vão te chamar paciência, então vocês vão. Mandaram 3 dias e não acharam ninguém. Tiveram que voltar e ouvir de Eliseu. Eu não falei para vocês não irem. Creia em Deus. Creia também ir na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Tem promessa de Deus para todo aquele que é fiel a Ele. Tem um céu para a gente ir quando a gente sair dessa terra. Tem um arrebatamento da igreja para a gente que acredita em arrebatamento. Tem libertação para a nossa casa, para a nossa família. Tem, irmãos. Tem vitória, tem galardão para todo aquele que segue e busca o Senhor e crê que Ele existe. Então, irmãos, creia no Senhor. Coloque o Senhor acima de tudo na sua vida, que é tudo aquilo que você precisar, Ele vai acrescentar. Não dê ouvido para quem acompanha de longe. Comece a acompanhar de perto, para você ver a vitória do Senhor na sua vida. Que vocês possam ficar nessa palavra, nessa quinta-feira.